para abrir e fechar citações. Vamos ver as regras. Na frase, as juras mais fortes consomem-se no fogo da paixão, como a mais simples palha, temos uma citação de Shakespeare. Note que a frase inteira é dele. Portanto, colocamos toda a frase citada entre aspas. E, nesse caso, o ponto final fica dentro das aspas. Agora, a mesma frase citada de outra maneira. Assim disse Shakespeare. As juras mais fortes consomem-se no fogo da paixão, como a mais simples palha. Quando a citação é apresentada dessa maneira, o ponto final precisa encerrar a frase inteira, então ele vai ficar no final, após as aspas, ou seja, o ponto final fica fora das aspas. Quando a frase trouxer sentido de ironia, ele ficou alegre com a visita da sogra. Qual a palavra que soa ironicamente? Alegre, muito bem. Ele ficou alegre com a visita da sogra. Quando há palavras ou expressões populares, gírias, neologismos ou arcaísmos. E aí, quais as noves? Noves é uma gíria atual que significa novidades, então colocamos entre aspas. Ontem deletei meus arquivos do computador. Deletei é um neologismo, uma palavra que não existia antes, logo uso entre aspas. Estou indo para os meus aposentos. Aposentos é uma palavra arcaica, que entrou em desuso na nossa língua, então colocamos entre aspas. Para destacar palavras estrangeiras. Comprei um smartphone novo. Smartphone, entre aspas, pois é uma palavra estrangeira. Se a palavra é de origem estrangeira, mas é aportuguesada, não usamos aspas. Exemplo, eu uso shampoo para cabelos normais. Shampoo é uma palavra aportuguesada, logo não empregamos aspas. Também usamos aspas para delimitar títulos de obras. Memórias Póstumas de Brás Cubas. É uma obra de Machado de Assis, logo o título deve vir entre aspas. Os parênteses são usados para isolar palavras, locuções ou frases intercaladas de caráter explicativo, um comentário ou reflexão. Vejamos no exemplo. Vou viajar com familiares. Beth, minha irmã mais nova, e Cláudia, minha prima mais velha. Temos entre parênteses uma explicação sobre quem são as pessoas citadas na frase. Comprou mais bolsas e sapatos, um dinheirão, e voltou para casa satisfeita. Temos entre parênteses um comentário pessoal a respeito do valor gasto nas compras. Para o locutor foi um dinheirão, foi muito caro, é a opinião particular do autor da frase. Os parênteses podem substituir a vírgula e o travessão. Exemplo, afirma-se, não se prova, que é muito comum o recebimento de propina para que os carros apreendidos sejam liberados sem o recolhimento das multas. Nessa frase, os parênteses podem ser usados para substituir o uso da vírgula ou do travessão. Qualquer um dos três sinais gráficos poderiam ser utilizados sem prejuízo da ideia a ser transmitida. Usamos parênteses para indicar nomes de autores, obras e capítulos relativos a citações. Exemplo, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Temos entre parênteses a indicação de quem é o autor da frase, no caso, Albert Einstein. O homem nasceu livre e em toda parte se encontra sob ferros. E vem entre parênteses a citação do autor, da obra, editora e o ano em que foi publicada. Usamos parênteses para indicar alternativas de leituras. Exemplo, caro ou caros, senhor ou senhores, agradecemos o contato. É muito utilizado em correspondências oficiais. Também se usa parênteses para delimitar o período de vida de uma pessoa. Exemplo, Jean Piaget, 1896 e 1980. Entre parênteses, temos o ano de nascimento, que é 1896, e o ano de falecimento de Jean Piaget, que é 1980. E como fazemos a pontuação correta ao usarmos parênteses? Temos algumas regrinhas. Quando as frases estiverem contidas dentro dos parênteses com sentido completo,
devem manter pontuação própria, além da pontuação normal do texto. Exemplo, vamos confiar, porque não que cumpriremos a meta. O que está destacado entre parênteses tem um sentido completo, então pontuamos dentro do parênteses. Mas se o enunciado contido entre parênteses não for uma frase completa, o sinal de pontuação ficará externo. Exemplo, eles dizem, embora ninguém acredite, que são de confiança. Nesse caso, embora ninguém acredite, é uma frase intercalada no meio da oração. Então, a pontuação irá para fora dos parênteses. Nesse caso, para o final da frase.